Agora nós vamos conversar com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, foi relator da LDO, está por aqui para nos atender, para a gente tentar tirar a cortina para observar um pouquinho desse ano de 2024. Deputado, bom dia. O senhor acha que essa confusão diplomática em que o Brasil se envolveu a partir da declaração do presidente Lula vai, de alguma maneira, dar uma apimentada no trabalho de vocês, pelo menos nessa reta inicial aqui de 24? Obrigado pela entrevista de novo, deputado. Obrigado, Rafael. Um abraço a Lívia. Um abraço ao grande amigo Zé Maria Trindade. Sem sombra de dúvida, é mais um ponto fora da curva, né? Um deslize diplomático que com certeza traz uma deteriorização de uma imagem internacional do Brasil e, por outro lado, também cria um constrangimento muito grande para a nossa diplomacia, que sempre teve um papel diferenciado e reconhecido e respeitado no mundo todo. O Brasil é um país da conciliação, é um país da harmonia, um país que conseguiu, inclusive, ser um dos primeiros signatários da construção da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e por isso sempre teve um papel pacificador. E uma postura como essa, sem sombra de dúvida, atiça, né? Joga gasolina num fogo efervescente de uma guerra no qual não nos cabe interferir para aprofundá-la, para atiçá-la. Nos cabe exatamente tentar arrefecer, tentar apaziguar os ânimos e tentar uma conciliação para diminuir, né, inclusive, a incidência e a violência entre os países do Oriente Médio. Então, acho que o Brasil, inclusive, foi um dos primeiros países que assinou a Carta da Criação do Estado de Israel, não deveria agora estar assinando uma proposta exatamente de criar uma dificuldade para nossas relações diplomáticas. E isso se reflete também na política brasileira, é lógico, né? O Brasil é um grande retrato do mundo, né? O Brasil tem todas as tribos mundiais aqui dentro, né, representadas pelas mais diversas famílias que migraram para o Brasil, que acreditaram na Nova América, né, e que aqui, inclusive, tem uma participação importante, tanto na formação cultural do país, como também na formação econômica. Então, eu não tenho dúvida que isso também vai ter reflexo no nosso dia a dia, no debate do parlamento, com certeza, e isso só aumenta a polarização, que muitas vezes é estéril, né, e não leva a lugar algum para resolver os nossos problemas econômicos, mas, por outro lado, aguça ainda mais, né, o debate político de forma ideológica, de forma, inclusive, a criar ainda uma polarização maior na política brasileira, o que não é bom para nós nesse momento. Pois é, e falando nisso, né, deputado, o Congresso já ensaia reações. Um grupo de mais de 90 deputados quer apresentar uma abertura, uma solicitação de abertura de processo de impeachment contra o presidente Lula por crime de responsabilidade diante das declarações consideradas pelo grupo antissemitas. O próprio Senado também quer convocar o chanceler Mauro Vieira para que ele se explique. Como o senhor está acompanhando todas essas possibilidades de solicitações? Elas devem prosperar? Eu acho que aguça muito o ambiente político, no momento que a gente precisa reacender, né, trazer de volta a pauta da economia para destravar o país, para fazer o Brasil avançar, né, na retomada da economia, crescimento do PIB, na oferta da oportunidade de emprego. E nós temos uma pauta econômica importante com essas leis complementares com relação à reforma tributária, que foi o grande momento do Poder Legislativo do ano passado. O Brasil precisa de uma reforma tributária para dar competitividade ao país, para se inserir na nova economia verde do mundo, e a gente entrar nesse conflito agora só traz mais problema. E, com certeza, isso aí vai criar motivações as mais diferenciadas possíveis, né? Eu acho que, para um impeachment, é uma decisão muito drástica, né? Eu acho que é uma decisão que traumatiza muito o país, mas uma crise institucional pode ser gerada a partir daí. Então, o momento é de dar uma esfriada nesse assunto, né, e tentar converter essa situação, inclusive, no fortalecimento das instituições. O parlamento brasileiro sempre tem um papel moderador muito importante no debate político. E agora a gente precisa, de novo, trazer para o centro do debate as pautas que nos são importantes. Essa questão da execução orçamentária de 2024 é de fundamental importância, e é por isso que esses vetos do presidente no final do ano foram muito mal recebidos pelo Congresso Nacional. Nós estamos voltando para Brasília hoje
para fazer esse debate, para trazer essa discussão para o Congresso Nacional, para disciplinar, inclusive, a questão do gasto público, que no Brasil se tributa muito, né? A gente paga muito impostos e se gasta muito mal. A despesa do governo é muito grande. E aí precisa ter uma racionalidade nessa despesa. Então, diante disso, aquilo que eu dizia no ano passado, que quanto mais impositivo o orçamento for, mais transparente ele será, a gente precisa colocar na pauta do debate que se aproxima. E deixar os problemas do mundo com o mundo. Então, o problema de Israel com os árabes, o problema da Rússia com a Ucrânia, o problema da China com Taiwan, tem que ser resolvido lá. Nós vamos resolver o nosso problema aqui no Brasil, que não são poucos. Um país que tem condições de alimentar o mundo sozinho e que tem condições de ser o grande protagonista da economia verde, da transição energética, está se prendendo à briga dos outros. Deixa os vizinhos resolver a briga dos vizinhos e vamos cuidar da nossa casa. Zé Maria? Deputado, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor aqui, que trata a política como política e não como coisa pessoal. Mas é que eu estou vendo um impasse aí sobre aquelas emendas de comissão, né? O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, está resistindo em convocar aí a votação dos vetos. O que pode ser feito? E se houver a votação dos vetos, quem que ganha aí? O presidente Lula, o governo ou o Congresso nessas emendas? Eu acho que ganha o Brasil. Quanto mais civilizada for a relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo, quem ganha é o Brasil. Quanto mais diálogo houver e quanto mais compromissos forem assumidos e forem cumpridos, mais se fortalece a democracia brasileira. Então, não é que ganha um ou perde o outro. Eu acho que quem tem que pensar no todo. E no todo, o Brasil está no meio desse jogo. E não pode ser um jogo de um ficar empurrando o problema para o outro. Então, nós temos uma base legal, normativa, em que o Congresso precisa se reunir para analisar os vetos, vamos fazê-lo. Nós não podemos nos ocultar, nos esconder daquilo que é a obrigação nossa do Congresso Nacional. Então, diante disso, eu acho que é necessário e urgente que se vote logo esses vetos, até para diminuir qualquer possibilidade futura, né, de estragar uma relação que precisa ser lubrificada, que precisa ser melhorada. Então, eu acho que o próprio regimento do Congresso Nacional, Zé Maria, você conhece muito bem, tem instrumentos para essa autoconvocação. 50% mais um dos deputados, com 50% mais um dos senadores, podem assinar um requerimento, e esse requerimento já está pronto, e nós vamos discutir isso com os líderes hoje, né, para que a gente possa fazer essa autoconvocação para a primeira semana de março, e a gente possa, com isso, ter a tranquilidade no exercício orçamentário. E quando você tem a tranquilidade, você tem um planejamento melhor. Nós não estamos aqui querendo afogar o Brasil diante de uma situação em que ele não tem arrecadação e a gente quer gastar. Não. A gente quer disciplinar. Como na casa da gente, como na família da gente, como na empresa. À medida que o recurso vai entrando, as despesas vão sendo quitadas, vão sendo pagas. É assim que a gente faz com o carnê do colégio, é assim que a gente faz com a conta da luz, com a conta do condomínio, com a conta do telefone, e assim também é no orçamento. Então, à medida que a arrecadação vai entrando no governo federal, dentro de uma disciplina, dentro de uma linha de prioridades, o governo vai executando o pagamento das suas despesas. É assim que dá credibilidade e segurança administrativa para o país. Queria agradecer mais uma vez a participação do senhor, o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, relator da LDO, que esteve presente nesta manhã. Bem-vindo sempre, bom dia, deputado. Bom dia, obrigado e vamos cuidar do Brasil.